Olá! Inundações catastróficas, seca extrema, ondas de calor, incêndios florestais e furacões. Esses são apenas alguns dos sinais da desorientação em que a natureza se encontra por causa das temperaturas mais elevadas. E o ano de 2024, que já ganhou o título de mais quente desde que se fazem as medições, termina com um tempo transtornado em todo o mundo e com diversos países enfrentando problemas em consequência da crescente alteração climática. Um ano tão estranho que o caos no clima parece o novo normal. Coincidência? Não parece. Essas manifestações não deixam de ser um bom assunto para uma conversa de bar, se não fosse porque, de acordo com especialistas do clima, devido ao aquecimento global, os desastres naturais estão ocorrendo cada vez mais rápido, gerando ameaças para a vida no planeta Terra. Aliás, faz tempo que os cientistas alertam que a mudança climática não se manifestará com o aquecimento progressivo do planeta, mas sim na forma de fenômenos meteorológicos extremos, mais intensos, mais frequentes em qualquer lugar do mundo. E o que está acontecendo agora se encaixa perfeitamente nessa definição. O negacionismo é uma postura cada vez mais difícil de entender, uma vez que há cada vez mais evidências de que algo vai muito mal na atmosfera. A natureza está nos dando uma lição, ou nós cuidamos dela, ou vamos sofrer as consequências. A mensagem é clara, nós temos que mudar. No programa de hoje, nós vamos falar com a bióloga pela Universidade de Lavras, com mestrado e doutorado em Engenharia Florestal na Universidade da Holanda, especialista em Fisiologia das Plantas, a cientista Cristiane Guimarães. Olá, professora Cristiane Guimarães, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar do assunto do momento, que é aquecimento global. E por causa do aumento expressivo da temperatura média do planeta Terra, chegando quase ao ponto de irreversibilidade, previsto pelo IPCC, eu acho que já podemos chamar de ebulição global, né, Cristiane? É isso mesmo. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante na atualidade, para o nosso futuro. E sim, eu costumo comentar que o futuro bateu à nossa porta. A gente tinha previsões lá na frente, o aquecimento global, as mudanças climáticas, então isso era muito falado e acho que ficou uma impressão de que isso seria um futuro distante. E hoje a gente percebe muito claramente que não é um futuro distante, infelizmente, está acontecendo agora, no presente, sob os nossos olhos, sob os olhos de todos, a gente presencia muito, as mudanças climáticas e o famoso aquecimento global. Então, estamos literalmente em ebulição, infelizmente. Cris, nós estamos presenciando diversos efeitos das mudanças climáticas. No entanto, elas não aconteceram de uma hora para outra. A nossa história evolutiva ela está intrinsecamente ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação do planeta Terra. Ao longo dos 4,6 bilhões de anos, o clima modificou-se. Houve nos últimos 400 mil anos 4 ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. No entanto, nos últimos 150 anos, o planeta teve sua temperatura aumentada de maneira considerável. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta está mais quente que no período anterior ao processo de industrialização. Eu pergunto, Cris, por que a temperatura tem aumentado tanto? Bom, Laura, essa é uma pergunta muito interessante e muito necessária. Existe uma diferença entre o que a gente chama de efeito estufa e aquecimento global. O aquecimento global ele é uma consequência da intensificação do efeito estufa. Então, falando de uma forma bem simples, existem gases na nossa atmosfera que são capazes de reter parte do calor que chega ao nosso planeta. Uma parte desse calor ele escapa novamente para a atmosfera e a outra parte fica retida aqui na nossa superfície. Isso é um efeito natural. O efeito estufa é um efeito natural e muito positivo, porque senão a temperatura do nosso planeta seria muito mais baixa, inviabilizando a sobrevivência ou a vida aqui. Então esses gases eles cumprem um excelente e importantíssimo papel no nosso planeta. Entretanto, o que está acontecendo é o aumento desses gases do efeito estufa, e o ser humano tem um papel muito grande nisso.
porque a emissão, né, a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, a derrubada das florestas, tudo isso, os lixos, né, que não estão em formato de para captação do metano, que é um gás do efeito estufa, que também é liberado na decomposição, o aumento desses gases do efeito estufa está gerando um aumento do próprio efeito estufa. O aumento desse efeito é o que nós chamamos de aquecimento global. Então, por causa do aumento da retenção de calor no nosso planeta, a gente vê como consequência também um aquecimento do nosso planeta. Então, é como se, falando de forma didática, se você coloca um cobertor, você vai reter uma certa quantidade de calor. Se você colocar 5, você vai reter muito mais calor. E é isso que está acontecendo quando a gente aumenta a emissão dos gases do efeito estufa, gerando o aquecimento global. E esse aquecimento global que está trazendo tantas consequências negativas para o país. Ou seja, eles são conceitos relacionados que muitas vezes aparecem juntos, mas são completamente diferentes. É exatamente isso. Então, essa separação ela é importante. Então, efeito estufa é natural, aquecimento global, no atual momento, quando a gente se refere ao que está acontecendo atualmente, não é algo natural. Ele está vindo em virtude também do aumento do efeito estufa. Então, aquecimento global, consequência do aumento do efeito estufa. Cris, você falou em queimada, né? As queimadas têm sido um problema persistente no Brasil, especialmente na Amazônia e no Cerrado, com impactos devastadores para a biodiversidade, para a saúde humana e também para a economia. Considerando sua expertise em fisiologia vegetal, né, e efeitos do fogo sobre as plantas, quais são as consequências das queimadas a longo prazo para a recuperação da vegetação nativa e para a fertilidade do solo nessas regiões, né? E além disso, Cris, como as queimadas afetam a capacidade das florestas de sequestrarem carbono e contribuir para o agravamento das mudanças climáticas? Respondendo à sua primeira pergunta, quando falamos dos impactos da queimada, alguns biomas, na verdade, o cerrado especificamente, ele tem uma adaptação ao fogo. Então, as árvores daqueles locais, daquele local, deste bioma, na verdade, elas têm as raízes mais grossas, muitas sementes conseguem sobreviver após a passagem do fogo e germinar mesmo após uma queimada, mas claro, né, a gente fala sobre isso em um nível muito menor do que estamos vendo. Então, o cerrado sim é um bioma que ele pode ter o fogo de forma natural, até pela quantidade de vegetação que você tem seca na época do inverno, então o fogo pode se espalhar muito rapidamente, mas nada nos níveis que nós vimos. Então, no cerrado, por exemplo, não está havendo tempo suficiente para que as plantas consigam se recuperar, porque quando elas começam a passar, por exemplo, por um processo de germinação, aquelas sementes que estavam no solo, quando elas começam a germinar novamente, o fogo vem. Então, o que acontecia em um espaço de tempo, agora está acontecendo com uma frequência muito maior. E como eu disse, essas plantas são selecionadas, na verdade, evolutivamente ao longo de milhares de anos. Então, lá no Cerrado, você tem algumas plantas que estão, teoricamente, adaptadas a condições ambientais, como a queimada. Por favor, espero que ninguém entenda que eu estou dizendo que o Cerrado vai suportar as queimadas no nível que estão acontecendo, mas é um bioma que tem o fogo como um mecanismo natural. Essa intensificação é muito problemática para a recuperação daquela área após o fogo. E quando você fala de um bioma, por exemplo, como a Amazônia não tem nada de adaptação para fogo, pelo contrário, é uma floresta extremamente úmida. Então, ali não é característico do local. O processo evolutivo não selecionou plantas que são capazes de suportar aquelas queimadas. Então, isso é muito problemático quando a gente fala sobre fisiologia de plantas. Elas têm a seleção natural atuando para que mecanismos adaptativos permaneçam em determinadas regiões. Então, para a Amazônia não pega fogo de forma natural. A gente escuta falando de queimadas na Amazônia, não é fogo natural, aquela umidade não permitiria que isso acontecesse. E as queimadas, elas têm um impacto muito grande no solo. Então, a queimada, ela vai acabar
consumindo os nutrientes que estão naquele solo, então atrapalha todos os ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, tudo isso acaba sendo prejudicado. As queimadas também têm uma característica de gerar uma compactação no solo. A partir dessa compactação, é muito difícil das plantas conseguirem germinar novamente num solo após uma queimada. Então, tem esse consumo de nutrientes, impede que a germinação aconteça novamente. Uma outra característica é que, como a queimada ela deixa o solo mais duro, vamos dizer assim, a água não infiltra. Então, a gente passa a ter um problema também de irrigação nessas regiões, porque a água não consegue penetrar no solo, e acontece o que chamamos de lixiviação. Então, cai, ao invés dela penetrar no solo, ela, além dela ir embora através de enxurradas e etc., ela carrega os poucos nutrientes que podem ter sobrado ali. Então, recuperar uma área de queimada de forma natural em um bioma que não tem essa característica do fogo de forma natural, é muito complicado, é muito complexo. E como grande parte das queimadas são criminosas, isso atinge um patamar ainda maior, porque não vai ter ninguém que chegará lá para recuperar aquilo que aconteceu. Existem leis que permitem, por exemplo, o fogo controlado em algumas áreas agrícolas. Só que por causa das mudanças climáticas, o aumento dos ventos e uma secura maior do que a gente já estava observando, não está havendo tempo para que essa recuperação aconteça. Então, a gente tem alguns problemas relacionados a isso. Isso é muito claro quando a gente fala sobre os efeitos da queimada. Em relação, por exemplo, à captação de carbono e o efeito estufa, as plantas, para elas fazerem a fotossíntese, elas precisam absorver o dióxido de carbono da atmosfera. A partir da absorção do dióxido de carbono, elas retiram, né, claro, elas vão fazer o processo fotossintético, mas elas vão estar ali sequestrando o carbono, assim como você mencionou. Então, elas são excelentes sequestradoras de carbono. Então, as plantas conseguem, sim, tirar carbono da atmosfera. Então, o excesso de carbono, não vou te dizer que é todo o excesso, porque as plantas também têm o chamado ponto de saturação. Chega um determinado momento que elas não conseguem mais absorver se o dióxido de carbono tiver em excesso, mas uma grande quantidade é absorvida pelas plantas. Então, retirar a cobertura vegetal faz com que a gente entre novamente naquele ciclo de intensificação do efeito estufa. E também a queimada em si libera toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, que é um dos gases do efeito estufa. Então, queimadas, elas são um crime ambiental e as pessoas deveriam ser responsabilizadas por isso como criminosas e pagar com prisão e multas para que talvez dessa forma a gente consiga uma maior conscientização, já que parece que os alertas dos cientistas não estão funcionando muito. Então, é um crime e é um crime que tem que ser punido severamente em virtude dessas consequências que eu mencionei. Cristiane, recentemente o governo Lula fez uma reunião de portas fechadas para discutir o enfrentamento da crise climática no Brasil e a criação de políticas públicas para a redução dos impactos ambientais e sociais. De acordo com o professor do Instituto de Física da USP, o Paulo Artacho, um dos poucos cientistas a participarem da reunião, o mundo está numa trajetória de aquecimento da ordem de 3 a 4 graus Celsius, que é um número bem acima do limite de segurança previsto no Acordo de Paris, que é de 1,5 a 2 graus. Bom, esse aumento de temperatura vai trazer consequências gravíssimas para o país. Devido à localização tropical e à grande extensão territorial, o Brasil é um dos países que mais será afetado pelas mudanças climáticas e, em especial, o agronegócio e a matriz energética do país, já que ambos dependem de fatores climáticos para a estabilidade. Cris, se essa trajetória de aquecimento, continuar de acordo com as previsões, quais serão as consequências disso para o Brasil?
Ótima pergunta, Laura, porque essas consequências elas saem do âmbito pessoal, vamos dizer assim. Então, essa é uma dificuldade também que às vezes a gente percebe um pouco quando fala sobre a crise climática. A crise climática ela não vai deixar uma pessoa vulnerável, um grupo vulnerável. Estamos todos teoricamente no mesmo barco. Os comitês de crise parece que agora estão sendo criados lá em São Paulo. Tive a notícia que ontem ou hoje foi criado um comitê de crise, depois de uma semana das pessoas ali sem luz, para eles tentarem dar maior segurança para as pessoas que estão nos locais que possam vir a ser atingidos por grandes tempestades de vento, por grandes quantidades de água. Então, a sua fala também sobre o cientista presente, na verdade, a gente precisa urgentemente colocar os cientistas com um poder de fala, um poder de voz no meio político, porque são eles que estão nos laboratórios fazendo pesquisas e trazendo essas respostas, inclusive as próprias previsões, né? Os cientistas que estão por trás de toda a ciência, né? De todo o aparato que nós temos para fazer determinadas afirmações. Então, como eu comentei lá no comecinho, muitas previsões já haviam sido feitas, os cientistas já haviam dito isso, alertado sobre a problemática do aquecimento global e da crise climática já tem décadas, e eles não foram ouvidos, senão nós não estaríamos em situações como as de agora. Então, o poder público ele tem obrigação de cuidar da população. É obrigação. Eles precisam estar monitorando o tempo inteiro as condições climáticas para poder dar algum tipo de segurança para a população nesse sentido e mais, preparar as cidades. Porque existe uma forma da gente assim, vamos tentar prevenir. Mas agora, não estou dizendo que não é tempo de prevenção, né? Pelo contrário, sempre há. Mas agora a gente está numa etapa de tentar minimizar o que já está acontecendo. Então, no Rio Grande do Sul, eu vi a entrevista de um pesquisador que ele alertou Eu o o entrevistei aqui. governo no programa. No programa. Ele fez a previsão, ele falou com o poder público e ele não foi E ouvido. Então, ele não foi assim, ouvido, foi chacota, né? Quando ele foi na Câmara, na exato, Assembleia, foi chacota. Eles riram da exato, previsão dele. exatamente. E ele, assim, existem modelos matemáticos, né? Existe ciência por trás de tudo isso. A ciência não é brincadeira e as previsões também não são mágicas, não é magia, não. Um cientista, quando ele faz um alerta, ele não está brincando de fazer suposições. Na verdade, ele está partindo de princípios de estudo. A ciência é baseada em muito estudo. Então ele tentou alertar, e aí a catástrofe veio, e ainda assim ele não foi convidado para depois falar sobre isso. E, bom, imagino o que poderia ter sido prevenido caso ele tivesse sido ouvido. Então, assim, tantas mortes, tanta perda, né? Econômica, a parte social, a parte financeira, emocional, como eu já mencionei, se ele tivesse sido ouvido. Então, assim, infelizmente, no Brasil, a gente viu isso muito claramente na pandemia, não há comunicação entre cientistas e população. Então, assim, a gente precisa rever muito como essa comunicação é feita. Mas o poder público, as pessoas que estão lá, elas têm informação. Então, assim, elas podem buscar informação, caso elas precisem. Olha quantas universidades nós temos nesse país. Olha quantos institutos de pesquisa excelentes nós temos aqui. Então, os cientistas, eles estão aí para ajudar, não é para causar alarme, nem nada nesse sentido. Na pandemia houve, né, muita fala sobre isso, que os cientistas estão causando pânico na população. Os cientistas não estão causando pânico, não. Quem estava causando pânico, na verdade, era o vírus. O que os cientistas estavam dizendo era, eles estavam falando sobre possibilidades a partir de estudos anteriores com outros vírus. Mas, enfim, o Brasil é muito grande, então não é só o governo federal, a gente precisa ter esses comitês de crise ao longo de toda a esfera política do país.
inclusive porque varia muito de região para região. Você tem regiões que podem ter problemas com seca, outras você pode ter problema com alagamentos. Então, dever, é obrigação do poder público nos trazer esse tipo de proteção. Lá no Rio Grande do Sul existe uma estrutura que pode conter a parte dos alagamentos e eu não vou saber te dizer ao todo quantas máquinas não estavam funcionando, mas não estava funcionando. Então, assim, como assim? Como que algo criado para fazer a detenção das águas não está funcionando? Mesma coisa São Paulo, a gente chama popularmente de piscinões. Os piscinões em São Paulo frequentemente alagam. É uma estrutura que foi criada para conter a água, né? Absorver, pegar a água que está em excesso caindo no solo, porque a gente tirou toda a possibilidade de o solo não é mais permeável, né? O solo não absorve mais a água. A gente cimentou tudo. A gente tem poucos parques, não existe a cultura de parques nas cidades, em cidades menores. Nós não temos isso de uma forma muito ampla no país. Então, é claro que aquela água, como ela não tem aonde penetrar, porque o solo foi cimentado, ela ela é direcionada para algum lugar. E esses piscinões, eles precisam funcionar, eles não podem transbordar. Então, também indica falha mecânica ali, nesses equipamentos. A gente precisa... isso não pode acontecer, isso é inadmissível. E quando a gente fala de consequências, né, para, por exemplo, a agricultura, eu sempre comento que, gente, o agricultor é um dos que mais depende das condições climáticas para poder ter o seu sustento, para poder garantir que o seu produto vá chegar na etapa final. Então, as mudanças climáticas elas vão afetar muito, claro, os grandes produtores e vão afetar muito os pequenos produtores. 70% do nosso alimento vem dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Então, as plantas, como eu mencionei lá quando eu estava falando sobre a Amazônia e o Cerrado, muitas plantas que nós usamos na alimentação, elas não estão adaptadas para ambientes secos ou também não para ambientes muito alagadiços. Então, as plantas elas têm uma regulação muito específica. Quando a gente altera isso de forma muito rápida, elas não têm tempo de se adaptar a esses mecanismos. Então, a agricultura e o fator agricultura, ele gera uma reação em cadeia. Claro, os produtores vão ser prejudicados, o país vai ser prejudicado, as pessoas que necessitam daqueles alimentos serão prejudicadas. E uma coisa que é muito comum também, quando acontece algum evento climático, é a alta dos preços. Então, o governo não entra com subsídio em algumas vezes, né? Já aconteceram fatores que o governo interviu, mas assim, na agricultura familiar, por exemplo, quando existem perdas, o que acontece é a alta do preço e o governo não segura. Então, a população brasileira não é uma população pobre em sua maioria. Então, você tem uma consequência, como eu disse, econômica e social muito grande nesse sentido. Eu esqueci qual foi a parte final da sua segunda pergunta. Se você puder repetir, eu te agradeço. Eu perguntei quais seriam as consequências para todo o país, né? Em todos os estados, em todas as regiões. Ah, tá. É porque assim, eu foquei na agricultura, né? Mas é claro, se você for pensar, por exemplo, no regime, nas hidrelétricas, uma falta d'água pode gerar um problema, com certeza, e vai para o bolso. Então, assim, infelizmente, né, isso acaba respingando sempre na população. E o faltar energia também não é só uma questão financeira, né? É uma questão de qualidade de vida e de saúde, e muitas vezes de sobrevivência. Você tem muitas máquinas que dependem do funcionamento da energia, né, chegando ali para poder funcionar. Então, como eu disse, como você mencionou agora também, não é algo pontual, é uma coisa... a cheia no sul fez com que o arroz subisse, então não existe uma diferenciação ou uma separação nesse sentido. O prejuízo, ele é sempre dividido, isso é uma fala que é muito citada, o prejuízo vai ser dividido pela população, isso é fato.
2023 foi considerado o ano mais quente de todos os tempos no mundo e 2024 pode superar, já que em setembro do ano passado temperaturas acima dos 40 graus duraram até uma semana, enquanto que neste ano praticamente o mês inteiro ultrapassou a marca. O Mato Grosso, por exemplo, sofreu com 8 ondas de calor com variações de 5 a 10 graus acima da média. Recentemente, nós tivemos um seminário de mudanças climáticas realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado, onde a pesquisadora Ana Paula Paes projetou que, se nada for feito para diminuir as consequências do aquecimento global, em pouquíssimo tempo, Mato Grosso pode registrar até 50 graus Celsius, o que significa que vai se tornar um estado inabitável. A gente sabe que a população mais humilde tem menos acesso a bens e serviços básicos como educação e saúde, o que significa uma maior vulnerabilidade aos impactos ambientais. Então, dito isso, eu pergunto, Cristiane, qual seria a melhor maneira de nos protegermos, né? Como é que nós, cidadãos, podemos nos preparar para enfrentar todas essas mudanças climáticas que já estão acontecendo e também as que ainda estão por vir? O Mato Grosso é um estado, né, que já tem a característica das altas temperaturas e é isso mesmo que a mudança climática ela faz. Ela vai potencializar uma característica daquele local. Então, como eu falei anteriormente também, quando você pensa na produção agrícola, né, a contribuição do Mato Grosso imensa para o país, para o PIB, para, né, alimentação. Então, isso é uma problemática grande, igual eu tinha comentado, acho que numa outra pergunta, os agricultores vão ser muito prejudicados, já estão sendo muito prejudicados por causa dessas alterações. Então, você vai ter, por exemplo, existe um fenômeno que nós chamamos de rios voadores, que a Amazônia ela contribui muito para o regime de chuvas do nosso país. Então, principalmente na região centro-sul. Então, claro que juntando ali com o processo de evaporação dos oceanos, mas a evapotranspiração das plantas, que elas vão liberar água para o ambiente, contribui para esse regime de chuvas. Então, assim, a devastação da Amazônia ela pode ser problemática em vários pontos. Está tudo interligado, como a gente já tem comentado durante a entrevista. Existe, é claro que nós como população, né, existe sim o fazer pontualmente, né, ou individualmente, cada um de nós tem o seu papel, então tentar reduzir, por exemplo, né, o uso de combustíveis, usar transporte público. Eu sei que isso esbarra, mencionei lá no começo da entrevista, em uma problemática também relacionada a qual é a qualidade do transporte público que nos é oferecido, mas existe o nosso papel, sim, em relação à reciclagem, em tentar minimizar o envio desses gases para a atmosfera. E tem uma coisa muito importante, que também sempre faz parte das minhas falas, o voto, né? Então, assim, as pessoas, infelizmente, a gente tem um negacionismo científico muito grande no nosso país, e isso foi apoiado, inclusive, politicamente, publicamente, o que também é um crime contra as questões ambientais do nosso país. A gente viu isto, a gente viveu isto, e, por exemplo, eu vou te falar aqui da minha cidade, teve agora, né, as propagandas para a eleição dos prefeitos, enfim, eu vi um candidato a vereador da minha cidade falar sobre questões ambientais. Então, assim, como pode, né, num tamanho de crise como esta, você não ter propostas até hoje relacionadas a esse assunto? Então, essa conscientização da população em relação a quem elas estão escutando, para onde elas estão olhando, o interesse de grupos da população em afirmar ou em negar, na verdade, né, as alterações climáticas. Então, a gente precisa também desse olhar. A educação ambiental vem como uma forma também muito forte. Eu sou professora de biologia, então eu sou uma apoiadora de educação ambiental como uma disciplina obrigatória nas escolas, para que essa consciência venha sendo desenvolvida desde crianças, adolescentes, para que a gente não se depare com o que a gente viu politicamente no país, aonde o negacionismo científico
o país durante a pandemia e continua dominando o país em relação às questões climáticas. Então, ainda existe muita falácia sobre essas questões e muitas pessoas, talvez por falta de informação ou algo nesse sentido. Então, a gente precisa ter esse tipo de consciência para que a população também veja a importância. As pessoas precisam entender que se elas estão sem luz em um determinado estado, se elas estão vivenciando cheias em determinado estado, existe sim uma parte política nesse sentido de não enfrentamento ou de negacionismo. Então, essa contribuição individual, ela pode sim o não jogar lixo na rua, né? Uma coisa tão simples e que parece que a gente, em países, por exemplo, da Europa, existe multa para pessoa física que joga lixo na rua. Já que pela conscientização parece que não entenderam, então vai ter que ter lei mais restrita. O Brasil ele tem leis ambientais muito fortes, mas ele é péssimo na fiscalização, péssimo. Então, assim, claro, é um país muito grande, etc., mas não tem. A fiscalização ela precisa ser muito rigorosa. Igual eu comentei, tem que ser tratado como crime, porque é crime. Então, a população consegue sim, principalmente através do voto, através dessa consciência, trazer uma maior proteção para nós. Cris, como você mesmo disse, o aumento de temperatura impactou diretamente em Mato Grosso, que é um estado agrícola e, claro, sofreu com uma estiagem prolongada. Com essa realidade, quais práticas agrícolas sustentáveis podem ser inovadoras para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, especialmente em regiões como aqui o estado de Mato Grosso, que já sofrem com a queda da produtividade? Existem práticas agrícolas que são recomendadas, né, para você não ter a compactação de solo, para ajudar na aeração do solo, ou não deixar que fazer com que a permeabilização do solo ela aconteça, você tem ali o estoque de água retornando para aquele solo. Existem práticas de rotação de culturas. Então, a monocultura, por exemplo, ela esgota o solo e faz com que depois o uso de fertilizantes, de correções, acabe sendo necessário. Isso também aumenta custo e pode também ir desgastando aquele solo, por você estar sempre tendo que corrigir. E o solo também ele chega em determinados momentos onde essa recuperação ela não acontece. Então, aí essas áreas acabam sendo abandonadas ou utilizadas para pastoreio. Então, tem que haver essa atenção. Os sistemas agroflorestais também vêm como uma excelente alternativa. Então, esse plantio alternado, né, de algumas espécies que podem gerar um certo sombreamento, que podem auxiliar no retorno, na fixação do nitrogênio do solo, que é tão importante. E essas plantas maiores também, como eu disse anteriormente, elas vão ajudar em toda essa descompactação do solo através das suas raízes. Então, essas práticas, hoje também fala-se muito na cultura de regeneração. Então, você dá um tempo para aquele solo se recuperar, às vezes, do desgaste de uma monocultura, fazendo plantio de outras espécies que vão nutrir o solo. Então, isso é extremamente importante, porque pode parecer que não, mas o solo ele pode chegar num ponto onde ele deixa de produzir. Então, geralmente os agricultores acabam perdendo essas áreas também, ou tendo que investir muito em mecanização, em adubos, ou em alguma forma de irrigação, porque quando você não tem água também, a água é um elemento necessário, né, para que as plantas sobrevivam. Então, as reações químicas dependem da água para acontecer. Então, a água também vira um fator crucial aí quando fala-se no aquecimento global. Então, a escassez, né, e o aumento da temperatura também prejudicando o desenvolvimento dessas plantas. Então, já existem estudos também pensando nessa problemática das plantas e escolhendo espécies que são mais adaptadas a esses ambientes mais secos, por exemplo, para que os prejuízos não sejam tão grandes. A transgenia também é um tema muito polêmico, daria várias outras entrevistas para falar sobre isso, mas a transgenia ela pode sim potencializar
a produção de áreas, claro que com muito estudo e etc., mas vem também como uma grande possibilidade de você produzir mais em áreas menores, ou de você conseguir plantas, captar, né, ou descobrir genes de resistência e fazer a transferência para plantas que estão nesses locais. Eu digo isso agora, né, já que a problemática já aconteceu, já está acontecendo, mas ainda assim as medidas de prevenção elas precisam sempre ser colocadas em pauta. O nível do rio Tapajós está medindo pouco mais de 1 metro em Dayatuba, em Santarém, na região oeste do Pará. De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o atual nível do rio também está quase 1,5 metro abaixo da marca registrada no mesmo período do ano passado. E pela primeira vez na história, a Agência Nacional das Águas declarou situação crítica de escassez hídrica do rio no trecho compreendido entre os dois municípios. Parece que nós já vimos esse fenômeno de forte estiagem na Amazônia antes, no ano de 2023. Ou seja, parece que a seca na Amazônia está virando novo normal. Cris, como é que você explica essa já rotineira falta de chuva na Amazônia? Isso é causado pelo desmatamento, pelo aquecimento global? Como se explica essa forte mudança no clima da região? Laura, provavelmente, o regime de chuvas, na verdade, do país, ele é influenciado por vários fatores. Então, tem os fenômenos climáticos mesmo, que podem gerar essas influências, que podem modificar esse regime de chuvas, mas existe, como eu disse também, né, já tinha mencionado, uma ciência muito forte por trás do papel da Amazônia em relação ao regime hídrico. Claro que daquele local e também de parte do país, a parte centro-oeste. A Amazônia, pelo processo de evapotranspiração, ela libera muita água na atmosfera e isso facilita ou aumenta o volume de água que cai, o volume de água disponível. Um outro fator também são a própria infiltração. Quando você tem a queimada, você vai ter uma compactação do solo. Isso impede, por exemplo, que lençóis freáticos sejam alimentados. Então, as nascentes passam a secar, o que é muito também, né, muito alarmante. O Cerrado já tem histórias, notícias, né, de nascentes secando porque o lençol freático não está sendo abastecido. Essa contribuição da floresta para a chuva da própria região, ela é fundamental. A Amazônia tem uma questão muito importante que muitas pessoas não entendem. Eu escuto isso muito, às vezes em sala de aula, eu dou aula também em cursinho, a gente escuta em debates que a Amazônia está preservada. Realmente a Amazônia é o bioma mais preservado do nosso país, isso é fato. Só que a Amazônia ela tem uma questão muito específica, que é o que nós chamamos de ponto de inflexão. O ponto de inflexão é chamado popularmente também de ponto de não retorno. A Amazônia, como ela é uma comunidade clímax, a gente, num processo de sucessão ecológica, a gente tem o grau máximo de desenvolvimento de um bioma. E a Amazônia ela está nessa etapa de sucessão. Ela é uma floresta considerada uma floresta clímax. O que seria, né, uma floresta clímax? Uma floresta que já tem um equilíbrio que está sendo mantido há muito tempo. Então, das espécies que ali estão, dos animais que ali estão, de toda a ciclagem de nutrientes daquele ambiente. Então, ali existe um equilíbrio que, quando você gera uma perturbação, é como se fosse o famoso efeito dominó. Ao você atrapalhar um dos mecanismos de funcionamento de toda aquela maquinaria, você acaba derrubando um monte de peças junto, aquela engrenagem vai parando de funcionar. Então, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo na floresta amazônica. Então, assim, é uma floresta muito rica em relação à água, né? Tanto a chuva quanto a água de rios e etc. E esses números, aí, assim, já existiram épocas de seca na Amazônia, sim, mas não com esta frequência. Então, quando a gente fala de alguma mudança climática, a gente, vamos colocar assim, de forma natural, a frequência com que ela acontece não é observada como que estamos fazendo agora, como que estamos observando agora.
Então, mesma coisa, né? Os cientistas têm que monitorar isso. E já está sendo, né? Eles já vinham alertando mais uma vez, igual a gente mencionou também, né? Esse alerta já faz parte do grupo de cientistas há muito tempo. Os cientistas já tinham avisado que mexer nessa engrenagem pode ser muito perigoso. Então, para destruir a floresta amazônica, você não precisa destruir, por exemplo, 50% dela. O ponto de inflexão ele gera algumas discussões entre os cientistas de qual seria ele, mas o ponto de inflexão da Amazônia ele não está muito longe do que nós já estamos vendo. Então, não é, destruiu 50%, nossa, mas ainda tem 80%. Só que esse ponto está muito próximo de ser atingido. E ela, como uma floresta que se autorregula, toda essa problemática vem à tona quando essas engrenagens não estão é, girando, né, vamos dizer assim, ou funcionando de forma correta. Então, secas na Amazônia, como estamos vendo agora, nunca haviam sido registradas. Então, isso é um grande indicativo que a problemática está se intensificando, está batendo a porta e, né, como a gente também já mencionou, precisamos de maneiras, né, de tentar reverter esses processos. Então, a Amazônia é um bioma que ela tem que permanecer, é um bioma que tem que permanecer intocado. Essas práticas, né, a tentativa de subir as fronteiras agrícolas, tudo isso pode ser muito problemático. E fora o papel da biodiversidade também daquele bioma, né? Nós temos muitas plantas ali que podem ter respostas para a produção de fármacos. Então, ali a gente tem um grande serviço ambiental a nosso favor. Então, a preservação, tanto como eu comentei, em relação ao regime hídrico, em relação à biodiversidade da Amazônia, ela se faz muito necessária. Essas secas nunca haviam sido registradas, então isso estende mais uma vez o alerta vermelho. Um estudo publicado na revista Nature Communications estima que o desmatamento somado ao aquecimento global pode fazer com que a Amazônia se transforme numa savana até 2060. Essa transformação, claro, teria impactos devastadores para a biodiversidade e para o clima, inclusive para a produção agrícola no Brasil. Com base em suas pesquisas, Cris, quais são as medidas mais urgentes que devem ser tomadas agora para evitar essa transição? Ainda existe esperança ou já estamos num caminho sem volta para reverter esses efeitos? Uma das possibilidades, né, é a fiscalização. Ela tem que acontecer, só que na Amazônia existe um probleminha. Eu já fui numa palestra de um pesquisador do INPE que ele disse que, através de satélites e etc., eles conseguem detectar desmatamento e etc. Só que eles não conseguem chegar no local em tempo, até eles chegarem naquele local, porque a floresta é muito grande e a floresta é muito fechada. Então, o transporte, às vezes, pode levar semanas para que eles consigam chegar naquelas áreas. Então, a Amazônia ela vai ter que ter um sistema, precisa de um sistema de fiscalização ali que seja muito eficaz e com pessoas em pontos específicos ao longo daquele bioma para que a fiscalização aconteça. Porque, igual, né, eu falei em outros momentos, a fiscalização ela é necessária porque nem sempre a conscientização se faz eficaz. Então, é falado, existe a comunicação e etc. Mas, num país onde até a parte política é negacionista, então, assim, quem essas pessoas vão escutar, né? Como que está sendo feita essa comunicação? Então, a punição, ela acaba, assim, o ideal, claro que não é isso, o ideal seria conscientização, proibição das queimadas, não pode, o Brasil não dá conta mais, por causa das próprias alterações também, as queimadas estão tomando níveis que estão saindo do controle com uma frequência também muito grande. Então, a Amazônia ela precisa de uma fiscalização muito grande e qualquer prática realizada naquele bioma tem que ser de forma sustentável. O desenvolvimento sustentável ele não significa paralisação da economia, né, e uma proteção, assim, não toque naquele local e etc. Não é
A gente precisa de um equilíbrio entre esses dois fatores. Quando a gente fala, por exemplo, né, da exploração da floresta, o que é uma coisa que acontece muito ali? Garimpo ilegal. Então, geralmente eles chegam, por exemplo, a gente escuta a notícia, e tantos garimpeiros foram presos. Essas pessoas que estão fazendo o garimpo ilegal, elas estão sendo comandadas por alguém muito maior do que quem está lá. Não estou dizendo que, bom, não vamos responsabilizar quem está ali no garimpo, não é isso. Mas aqueles que estão ali efetuando o garimpo, né, na prática, mas existem pessoas, e pessoas muito ricas por trás do que acontece ali. O interesse no ouro, pedras preciosas, tem gente muito grande por trás. Essas pessoas também precisam ser punidas, a gente precisa chegar até elas. Essas queimadas todas. Aqui na minha região, a gente escutou umas notícias, tinha um andarilho colocando fogo na beira da estrada. Peraí, não faz muito sentido. Você tinha gente por trás disso, pessoas que estavam queimando áreas, sejam terrenos vazios, que é o que a gente chama de queimada urbana, né? Ao invés de fazer ali a manutenção daquele lote, muitas pessoas vão lá e colocam fogo para poder consumir aquela vegetação que a prefeitura obriga, né, a manutenção desses lotes. Então, assim, tem muita prática. Agricultores também, por mais que eles saibam do tamanho da problemática, pode acontecer a perda de controle desse fogo. Então, essas medidas, essa fiscalização, ela é extremamente importante. E a punição de pessoas que realmente estão comandando isso. Nós temos grandes pessoas ali fazendo extração de madeira ilegal na Amazônia. Quem está ali cortando a árvore é alguém que está prestando um serviço. Quem está por trás? Quem está dando essas ordens? Quem são os donos das madeireiras que estão tendo certificação ilegal de madeira que jamais poderia estar sendo retirada, que pode ser reserva legal, pode ser áreas, né, intocadas, que não podem ser mexidas, que são protegidas pelo poder público. Então, o governo, principalmente, ele precisa pegar muito firme e falar muito seriamente sobre conversar ali, né, e colocar esses comitês, claro, né, de combate à degradação da Amazônia, as queimadas e etc. Isso precisa passar a funcionar de verdade. Então, a gente precisa de uma fiscalização muito forte. E conscientização, Laura, eu ainda tenho uma certa fé, vamos dizer assim, uma crença de que conversando, de que nós cientistas, a partir do momento que a gente passar a ser ouvido e tivermos a credibilidade da população, de que os políticos comecem a falar essa linguagem também, eu acredito que sim, a conscientização ela pode vir como uma contribuição muito grande. Mas a fiscalização ela também precisa estar ali presente, porque, como você mencionou, né, esse processo é chamado de savanização da Amazônia. Então, lembra da história que eu falei lá no começo, que os cientistas preveem, que os cientistas eles não são mágicos, eles não estão, na verdade, prevendo as coisas, né? Eles estão usando de ciência para falar sobre o assunto. Já está sendo falado sobre savanização da Amazônia. Então, isso é um problema muito grande, porque a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta Terra. Então, nós vamos perder muito nesse sentido, mas muito mesmo, porque a adaptação é diferente em ambientes mais extremos, como é o caso de uma savana, né, onde você tem o clima você não tem um equilíbrio tão grande como acontece ali na Amazônia, eu digo em relação à disponibilidade de água, a luminosidade e etc. Então, esse processo de savanização, ele já está sendo falado, já está sendo alertado. Então, esperamos, né, que os cientistas sejam ouvidos. Eles precisam estar no meio político para não falar sobre previsões, mas para falar sobre possibilidades. A educação ambiental é frequentemente apontada como um dos pilares para a mudança de comportamento em relação ao meio ambiente.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o tema é essencial para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de adotar práticas mais sustentáveis. E no caso do Brasil, como você já citou muito bem, existe um enorme gargalo no impacto do desmatamento, das queimadas e do uso inadequado dos recursos naturais, especialmente em áreas rurais. Então eu pergunto, Cris, como é que nós podemos intensificar as iniciativas para gerar mudanças reais na construção de um futuro mais sustentável para a agricultura e para a preservação do meio ambiente? Essa comunicação ela faz-se necessária mais do que nunca atualmente. Então, como a gente também falou ao longo da entrevista, nós temos uma falha, parece que tem um gap aí no meio do caminho, aonde a ciência, não estou culpando os cientistas jamais, tá? Mas aonde os cientistas eles não parecem não estar inseridos no que a população está habituada. Na pandemia, por exemplo, habituada a ouvir, eu quero dizer, na pandemia, por exemplo, a gente teve uma grande participação de influenciadores digitais, né? Na verdade, se tornaram influenciadores digitais, mas que prestaram um grande serviço para a população via internet, gravando vídeos, falando alertando, né, sobre as situações, tentando uma comunicação mais clara e mais direta com a população, já que o poder público não estava atuando da forma como deveria. Pelo contrário, na pandemia a gente viu o oposto, a gente viu um negacionismo desenfreado, a gente viu medicamentos sendo receitados sem comprovação científica alguma, teve a CPI da Covid, não sei ao certo o que isso gerou, mas eu não ouvi muitas consequências daquilo que foi feito em relação à desinformação. Então, uma das coisas é a educação ambiental nas escolas, porque é uma forma de você chegar à população. Embora, claro, né, existem o acesso à educação, infelizmente, ele não está para todos, mas para aqueles que ali estão, pode ser uma boa possibilidade. Então, professores que falem sobre o assunto, professores que abordem esse assunto, que desenvolvam isso com as crianças desde pequenas, que desenvolvam esse interesse pelas questões ambientais, esse respeito pelo meio ambiente no sentido de pela natureza, porque a gente foi se isolando tanto, né? A gente foi, parece que se afastando, que a gente vê a natureza que está muito distante. E as questões climáticas também, né? Não é toda a população que tem acesso ao que está sendo discutido na academia, nas universidades e etc. Então, isso precisa chegar até as populações, uma por meio da escola, outro, rede social. Acaba que, né, a grande maioria das pessoas tem acesso a redes sociais. Não sei se eu posso dizer a grande maioria, mas nós temos um número grande de pessoas com acesso à internet, então é uma forma de comunicação. A televisão, que ainda é um mecanismo informativo, então a partir do momento que você tem, por exemplo, grandes empresários, grandes políticos envolvidos com a temática ambiental, essa mensagem chega até a população. E isso é uma forma muito importante. Os pequenos agricultores também, como a gente mencionou, eles são muito prejudicados por questões ambientais, por alterações nas condições ambientais. Então, o governo precisa oferecer, embora já existam alguns, né, mas o governo tem que cada vez mais ampliar, né, pessoas que vão até essas pequenas propriedades e passem as informações necessárias. Hoje nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade da reserva legal nas áreas de produção, né, nas áreas rurais. Será que todos estão cumprindo? Será que todas as pequenas propriedades, as grandes propriedades, propriedades médias, enfim, será que os 20% estão sendo cumpridos ali mesmo? Tem fiscalização para isso? E a conscientização também. Um agricultor que tem acesso à informação, ele jamais vai deixar de apoiar a redução desses impactos, a necessidade da redução desses impactos ambientais,
porque é o produto dele, é a família dele, é o futuro que está em jogo nesse sentido. Então, a informação sempre é a melhor forma, sempre é a maneira mais eficaz, seja via escola, seja via internet, seja via a televisão, ou é, áreas do governo, né, vamos dizer assim, comitês também criados pelo governo, para irem até essas propriedades e ajudarem em relação ao conhecimento. Existe também, né, claro, eu não sei se uma responsabilização dos agricultores, né? Mas tem muitos agricultores, os pequenos agricultores que fazem sim, sabem, já entenderam o tamanho dessa problemática. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, entrevistas, né, com pequenos agricultores na televisão e eles comentam, porque a geada, mas a seca prejudicou a minha plantação, ou o excesso de água prejudicou a minha plantação, então, o meu solo está perdendo nutrientes. Então, quem tem informação, quem estuda, quem tem informação, sabe da urgência da aplicabilidade dessas formas de tentar minimizar esses impactos. Leis nós temos, mas precisamos fazê-las chegar também até para toda a população, e também as formas de comunicação que são muito necessárias, que às vezes, como eu disse no começo, me parecem um tanto quanto falhas entre a comunidade científica e a população em geral. E o governo tem um grande papel também neste sentido, de criar esses comitês e colocar cientistas ali para falar sobre o assunto. Não adianta colocar pessoas que não estudam ou não são especialistas naquilo, ou não têm conhecimento. Então, e como mencionado, né, nós temos grandíssimos pesquisadores no país, grandes universidades, grandes cientistas. Eu vejo isso desde, por exemplo, a faculdade, né? Eu tive na faculdade em 2020, não, desculpa, em 2000, e depois, logo quando eu comecei a faculdade, eu iniciei um estágio lá no Instituto de Botânica de São Paulo. Então, é um instituto com pesquisadores de grandes nomes, que trabalham com recuperação de áreas degradadas, que trabalham com sequestro de carbono. Então, desde essa época, já o Departamento de Fisiologia Vegetal do Instituto de Botânica já trabalhava com a eficiência de plantas no sequestro de carbono, qual planta sequestra mais, qual planta não é tão eficaz nesses mecanismos. Então, tudo isso precisa andar em conjunto para que a informação chegue para todos. Para a gente encerrar, Cris, o Brasil se prepara para hospedar a 30ª Conferência das Partes, a COP30, da Convenção do Clima da ONU, no fim do ano que vem, né, em Belém, que será o ponto de partida para a reformulação das metas do Acordo de Paris. Este ano, nós já falamos sobre isso, nós vimos um aumento dos desastres naturais, enchente no Rio Grande do Sul, incêndios por todo o país, seca na Amazônia. Então, a meu ver, parece que a natureza resolveu mostrar suas garras e nos dar uma lição dizendo: ou vocês cuidam corretamente de mim, ou eu não vou suportar tanta irresponsabilidade que os seres humanos estão fazendo, e aí vocês vão sofrer as consequências. Então, eu entendo que esse recado significa uma coisa: nós temos que mudar, ou na marra, ou de uma maneira organizada. Como você mesmo disse, o Brasil não está preparado para todos esses desafios. Então, na sua opinião, acho que vale a pena a gente reforçar quais são as principais ações para nós enfrentarmos a crise do clima. Bom, o principal é a conscientização. Então, assim, a população tem que estar informada sobre o tamanho da problemática que estamos enfrentando. Assim, infelizmente, né, quando essas alterações começam a aparecer aos nossos olhos, né, que eu acho que não tem uma pessoa que não está assustada com o nosso 2024, que ainda nem acabou. Então, assim, já, né, as temperaturas já foram altíssimas, o verão foi uma coisa absurda, as queimadas foram em níveis absurdos, as secas batendo recordes, desastres ambientais batendo recordes. Então, eu acredito que não deveria precisar chegar nesse ponto para que a conscientização aconteça, mas, infelizmente, chegou. Então, mais uma vez, conscientização da população, uma conversa muito clara
entre cientistas, ambientalistas e políticos com a população. E a população, Laura, a partir do momento que ela é informada, ela passa a agir de formas mais responsáveis. 100%? Não. Mas a ignorância ou a falta de conhecimento, ela ainda é um grande contribuidor para algumas coisas. Claro que existem os fora da lei, né, entre aspas, mas que tem acesso à informação, mas que, né, nós temos um capitalismo assombrando aí também, no sentido de lucros e depois a gente vê o que faz, só na minha propriedade, acho que isso não vai gerar muito problema, né? Então, assim, infelizmente a gente tem os negacionistas com acesso à informação, mas sim, nós também temos pessoas que não têm acesso a essas informações de forma clara. Então, em primeiro lugar, informação. A partir do momento que a informação chega, eu ainda tenho, vou repetir, né, essa crença nos seres humanos. Eu acredito que uma grande parte da população vai sim passar a contribuir para que a gente tenha uma consequência menor do que nós estamos fazendo. E vou repetir mais uma vez, eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos na mão de decisão de políticos. As decisões são tomadas ali. Então, voto. Nós precisamos muito de conscientização em relação em quem estamos votando, quem estamos ouvindo. Porque a partir do momento que porque as pessoas acreditam nos seus políticos, e o Brasil ainda tem o extremismo, uma ideologia muito forte, tomou conta do país, né, há um certo tempo. Então essas pessoas colocam, às vezes, os políticos como os detentores da verdade absoluta, e a gente precisa tirar esse heroísmo das mãos de alguns, e colocá-los nas mãos de quem realmente tem poder de fala em determinados pontos. E isso são cientistas, como eu já mencionei. São eles que vão trazer os resultados reais e corretos sobre as consequências, né, do que está acontecendo, na verdade, as consequências dos nossos atos que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro. Então, a gente tem um desafio muito grande de comunicação e de política, que nós precisamos urgentemente tentar, não é reverter a palavra, mas reformular a forma como isso vem acontecendo no nosso país. Cris, muito obrigada pela participação e por mostrar a importância da conscientização e principalmente as consequências das mudanças climáticas para todo o planeta Terra. Eu que agradeço, Laura, pelo convite. Eu fico muito feliz em falar sobre esses assuntos. Inclusive, esse programa, ele traz justamente isso que eu estou falando desde o início, que é a comunicação. Então, parabéns por vocês trazerem temas tão relevantes que precisam ser discutidos, né, de uma forma tão clara. Isso é muito positivo. Esse tipo de comunicação é um dos exemplos do que eu estava mencionando. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Prazer, e volte sempre que você quiser. Vamos trazer novamente para falar de outros temas, tá bom? Combinado. Até mais, Cris. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.